Você sabia que aquilo que a gente não pode controlar, a gente simplesmente não controla? Parece óbvio demais essa frase, mas não é. Sabe por quê? Porque a gente vive falando, relatando situações negativas na maioria das vezes, que a gente não tem o mínimo controle sobre elas e a gente se deixa estressar, se deixa abalar, fica brabo, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o amigo, briga com o colega de trabalho, briga com o patrão, briga com o funcionário. E é algo que a gente não pode controlar. A gente não pode controlar clima, a gente não pode controlar a opinião alheia, a gente não pode controlar as vontades dos outros. E aí, sabe o que a gente faz? Se estressa. Porque alguém não fez, porque alguém deixou de fazer, porque alguém foi lá e votou A ou votou B, porque lá o fulano de tal, o clima assim, a situação não tá funcionando. Mas a gente não pode controlar. E como o próprio nome já diz, aquilo que a gente não pode, e como a própria frase já diz, aquilo que a gente não pode controlar, a gente não controla. E como que você lida com aquilo que você não pode controlar? Essa provocação nesse vídeo é para justamente a gente entender o quanto a gente se estressa com situações que não fazem o mínimo sentido. Seja com resultados que não dependem da gente, seja com situações que não dependem da gente se estressa, a gente gasta energia, a gente coloca esforço, a gente troca com um colega, toma o tempo dos outros para falar esse tipo de coisa, para falar um monte de coisa que não faz o mínimo sentido e que você desgasta o seu tempo em vão, a troco de nada. O meu objetivo com esse vídeo de hoje é tornar claro, tornar evidente o quanto a gente passa a nossa vida desperdiçando tempo com coisas que a gente não pode controlar e devendo um monte de coisas que a gente pode controlar e simplesmente não faz, procrastinando um monte de coisas que a gente pode controlar e não faz. Eu mesmo tenho um sobrepeso. Eu posso passar a vida inteira falando mal dos outros, mas não olho pra mim, não controlo a minha comida, não controlo o meu exercício físico, não controlo a minha alimentação como um todo e passo a vida toda falando do amigo, do colega, de não sei quem que tá comendo, que engordou, que emagreceu, que isso, que aquilo. O que ajuda nisso? O que contribui isso pra mim mesmo? Nada. E às vezes a gente reclama de não ter tempo pra fazer por nós, pelo simples fato de que a gente gasta todo o nosso tempo nessas bobagens. A gente gasta todo o nosso tempo vendo um monte de coisa em rede social pra depois ter o que comentar no trabalho, coisas que não agregam. Adianta isso, gente? Não adianta. Aí você reclama? Tá tudo bem. Eu não posso controlar a sua reclamação. Quer reclamar? Reclama. Mas entenda que todo o tempo que você tá reclamando, você tá deixando de usar esse tempo para algo seu, para melhorar algo em você. E é isso que é a chamada desse vídeo de hoje. Tudo aquilo que a gente não pode controlar, a gente não controla. E a gente só pode controlar aquilo que depende apenas de nós. Os nossos resultados, quantas vendas a gente vai fazer, quantos follow-ups a gente vai fazer, quantos clientes a gente vai atender, quantas pessoas a gente vai efetivamente fazer um novo contato. Isso a gente pode controlar. Agora, se o cliente vai comprar propriamente dito ou não, tem o que fazer. Então, o que a gente faz? Eleva o número de contatos, eleva o número de propostas, eleva o número de visitas para que aconteça o resultado que a gente quer, que é vender. Mas se a gente simplesmente fica reclamando que nenhum cliente atende, que nenhum cliente não sei o quê, que o cliente é chato, que o cliente é isso, e deixa de fazer aquilo que só depende de nós, a gente fica reclamando. E aí, se você não tem resultado, o problema é seu. Tem uma frase que foi falada por uma pessoa chamada Douglas Viegas, que ele falou assim, ó: aquilo que você reclama no outro, você muda em você. Porque provavelmente se você tá reclamando do outro, é porque você também tem parte disso. Beleza, galera? Usem o seu tempo para fazer coisas que vão agregar para você, para que dessa forma você tenha tudo aquilo que deseja, almeja, sonha e quer realizar. Um beijo e até o próximo vídeo.